Olá, seja bem-vindo. Aproveite o conteúdo, inscreva-se e ative as notificações. John estava sentado no sofá da sala, com o olhar fixo na televisão, mas sua mente vagava longe de qualquer cena que passava na tela. O silêncio da casa, que antes ele considerava reconfortante, agora parecia pesado, quase sufocante. Ele sabia que aquela noite não seria diferente das últimas semanas. Megan estava no andar de cima, arrumando-se para mais uma de suas saídas noturnas. O som de seus saltos no piso de madeira reverberava pela casa, e cada passo parecia uma lembrança do abismo crescente entre eles. Ele tentava ignorar o incômodo no peito, dizendo a si mesmo que era apenas uma fase, que Megan precisava de espaço, que era normal ela querer sair com as amigas, mas não conseguia mais se enganar. Aquele comportamento não era o mesmo de antes. O sorriso alegre que ela exibia ao sair não era o mesmo que ele via quando ela estava com ele. As conversas que costumavam ter estavam se tornando cada vez mais breves, quase superficiais, e as noites que antes passavam juntos agora eram solitárias para John. Quando Megan desceu as escadas, radiante em um vestido novo que ele nunca tinha visto, John sentiu um nó no estômago. Ela estava linda, como sempre, mas algo naquela imagem o perturbava profundamente. Talvez fosse o jeito como ela nem sequer olhou para ele ao passar pela sala, ocupada demais, arrumando o cabelo no espelho do corredor. Ou talvez fosse o fato de que, mais uma vez, ele sabia que naquela noite ela voltaria tarde, muito mais tarde do que o combinado e sem explicações. Você vai sair de novo? A pergunta escapou da boca de John antes que ele pudesse se conter. Sua voz soou calma, mas ele sabia que sua frustração estava prestes a transbordar. Megan parou por um instante, olhando-o pelo reflexo do espelho enquanto aplicava o batom, e respondeu sem sequer se virar por completo. Vou. Eu te avisei mais cedo que se mais cedo, disse ela, com naturalidade, como se aquilo não tivesse importância. Ela continuou ajustando os últimos detalhes, completamente alheia ao turbilhão de emoções que John tentava controlar. Você não acha que talvez esteja exagerando um pouco? Insistiu ele, agora se levantando do sofá. Seus olhos a seguiram, enquanto ela pegava a bolsa. Ele estava tentando ser razoável, tentando se comunicar, mas o silêncio dela, a falta de qualquer reação genuína, só aumentava o peso daquela conversa. Megan finalmente se virou para ele com uma expressão que misturava impaciência e cansaço. John, o que você quer que eu faça? Eu já te expliquei. Só quero sair com minhas amigas. Não é crime. Ele sentiu o estalo. Não se tratava de ela sair, não se tratava das amigas. Era sobre o que estava acontecendo entre eles, ou melhor, o que não estava mais acontecendo. John respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas, mas todas pareciam erradas. O medo de parecer controlador, a preocupação em soar possessivo, tudo isso o paralisava, mas, ao mesmo tempo, ele não podia mais ignorar o que estava diante de si. Não é o fato de você sair, Megan. É como isso mudou, como você mudou. Ele fez uma pausa, esperando algum tipo de resposta, mas ela apenas o olhava, com os olhos um pouco distantes, já focados na noite que a esperava lá fora. Quase não passamos mais tempo juntos, e quando passamos, parece que você não está realmente aqui. Aquela era a primeira vez que ele realmente dizia, em voz alta, o que vinha sentindo nas últimas semanas. E, de certa forma, doía ainda mais, porque, ao dizer, percebeu que talvez Megan já estivesse em outro lugar há muito tempo, e ele não havia notado até agora. Ela suspirou, balançando a cabeça. John, você está sendo dramático. Eu só preciso de um tempo para mim, entende? Preciso relaxar, me divertir. Não é como se eu estivesse fazendo algo de errado. E foi aí que ele soube. Megan não entendia, ou pior, não queria entender. Para ela, tudo aquilo parecia uma tempestade em copo d'água. Ele viu como ela já havia decidido.
que nada estava fora do lugar, que suas escolhas não tinham um impacto real no que eles haviam construído juntos. John deu um passo à frente, tentando não parecer desesperado, mas sentindo o pânico crescer dentro de si. Você não consegue ver que estamos nos afastando cada vez mais? Ela apenas deu de ombros. Eu não vejo as coisas dessa forma. O coração de John afundou. Era como se eles vivessem em universos paralelos. No universo dele, o casamento estava se desintegrando, enquanto no dela, tudo era justificável. Tudo era passageiro. Ela pegou as chaves do carro e, sem olhar para trás, disse: "Eu volto mais tarde. Não precisa ficar acordado." E com isso, Megan saiu, deixando John na sala vazia, com o som da porta se fechando ecoando pela casa. Desta vez, o silêncio não era apenas pesado, era opressivo. Ele se perguntou se algum dia eles conseguiriam voltar a ser o casal que foram, ou se talvez aquele já fosse o início do fim que ele tanto temia. A noite permaneceu silenciosa depois que Megan saiu, mas o barulho ensurdecedor na mente de John não o deixava descansar. Ele andava de um lado para o outro na sala, tentando entender onde tudo havia começado a dar errado. Será que ele estava exagerando? Será que ela realmente só precisava de um tempo para si? Cada vez que tentava justificar o comportamento de Megan, a resposta parecia mais distante, mais vazia. No fundo, ele sabia que não se tratava apenas de ela querer se divertir. Tratava-se do casamento deles, do compromisso, do respeito mútuo, que estava sendo quebrado, pedaço por pedaço. As horas passaram e John se viu sentado à mesa da cozinha, observando o relógio como se a qualquer momento algo fosse mudar. Mas a noite avançava implacável e Megan ainda não havia retornado. Ele sentiu o peso do que não havia sido dito naquela noite. Não era apenas o fato de ela sair com as amigas, era como ela se distanciava dele em cada uma daquelas noites. John queria entender, queria conversar, mas sempre que tentava, Megan o fazia sentir como se suas preocupações fossem irrelevantes, fruto de um ciúme irracional. Aquilo o feria profundamente, pois no fundo, ele sabia que sua intenção nunca foi controlar Megan, apenas proteger o que eles tinham. Quando finalmente ouviu a chave na porta, ele se levantou automaticamente. O cansaço já havia tomado conta de seu corpo, mas sua mente estava alerta. Megan entrou devagar, tirando os saltos como se quisesse evitar qualquer barulho. Ao vê-lo ali, acordado, ela franziu a testa, surpresa. "Você ainda está acordado?" Sua voz saiu baixa, quase sem culpa, como se ela esperasse que ele estivesse dormindo. John respirou fundo, tentando acalmar o tumulto dentro de si. "Precisamos conversar, Megan." Ela suspirou profundamente, jogando a bolsa no sofá e cruzando os braços. "De novo com isso, John? Sério, o que mais você quer conversar? Eu já te expliquei. Não estou fazendo nada de errado." Mas era exatamente isso que mais o irritava, a indiferença dela, o jeito como ela sempre minimizava suas preocupações, como se o que ele sentia fosse insignificante. John fechou os olhos por um momento, tentando organizar os pensamentos. Sabia que se deixasse a frustração tomar conta, as palavras sairiam erradas. "Não é só sobre você sair, Megan", começou ele, tentando manter a voz calma. "É sobre como isso nos afeta, como estamos nos perdendo nesse processo." Megan bufou, descruzando os braços com um gesto de impaciência. "Eu não estou me perdendo em nada, John. Você é que está criando esses problemas na sua cabeça. Não há nada de errado em eu sair com minhas amigas." O coração de John acelerou. Ele não queria discutir, não daquele jeito, mas não podia mais ignorar a situação. "Eu sei que você não está fazendo nada de errado, mas isso não significa que não esteja nos afetando. O tempo que você passa fora, a distância entre nós, isso está nos machucando, Megan." Por um momento, ele achou que havia conseguido alcançá-la. O olhar dela se suavizou, e ela pareceu hesitar,
mas logo em seguida balançou a cabeça como se rejeitasse a ideia. John, você está exagerando. Eu só estou tentando viver um pouco. Trabalho duro, cuido da casa e tudo o que quero é um tempo para relaxar. Não vejo como isso pode ser um problema. Mas é um problema. John não conseguiu mais conter a intensidade de sua voz. É um problema porque você está escolhendo isso em vez de nós. Cada vez que você sai, parece que está me deixando para trás. Megan o encarou, e por um segundo, o silêncio pairou entre eles. Ela parecia medir as palavras, talvez tentando entender o que realmente estava acontecendo, mas no final, não cedeu. Eu não vou parar de sair com minhas amigas só porque você acha que isso está nos afastando. Esse é um problema seu, John, não meu. Aquelas palavras atingiram John como uma onda fria. Ela realmente não via o que estava acontecendo. Para Megan, tudo se resumia à sua liberdade, à sua necessidade de se divertir. Mas para John, era muito mais do que isso. Ele não estava tentando controlar as escolhas dela. Apenas queria que ela visse o que aquelas escolhas estavam fazendo com o relacionamento deles. Eu nunca pedi para você deixar de viver sua vida, Megan, disse ele, mais calmo agora, mas com o coração pesado. Eu só quero que você veja o quanto isso está nos custando. Mas Megan não estava disposta a ver. Ela pegou a bolsa do sofá pronta para encerrar a conversa da mesma forma que já havia feito tantas outras vezes. Olha, John, estou cansada dessa discussão. Preciso dormir. Conversamos sobre isso amanhã. Ela subiu as escadas, sem olhar para trás, deixando John sozinho na sala de estar. As palavras dela ecoavam em sua mente. Amanhã. Mas John sabia que, no fundo, não haveria mais conversas como antes, não haveria mais compreensão. Para Megan, o que ele sentia parecia um incômodo e, pela primeira vez, John começou a se perguntar se estava lutando sozinho por algo que já estava perdido. John passou o resto da noite acordado, sentado no mesmo lugar, com as palavras de Megan ainda martelando em sua mente. O cansaço começou a pesar em seus ombros, mas o sono simplesmente não vinha. Ele se perguntou, pela milésima vez, como eles haviam chegado até ali. No início do relacionamento, eram inseparáveis, parceiros em cada decisão, em cada passo. Agora, parecia que viviam em mundos diferentes, e a distância entre eles era maior do que qualquer palavra poderia preencher. Quando o primeiro raio de sol entrou pela janela da sala, John já havia tomado sua decisão. Sabia que não poderia continuar daquele jeito. Não poderia mais lutar sozinho por algo que Megan claramente não estava disposta a salvar. Ele precisava fazer algo por si mesmo, antes de ser completamente consumido por aquela sensação crescente de vazio a cada noite. Com o peito apertado, mas determinado, ele começou a agir. Foi até o quarto, abriu o armário e começou a pegar suas roupas. Tudo o que sabia era que não podia ficar ali, naquele mesmo ambiente que apenas o sufocava. Cada objeto da casa era uma lembrança dolorosa do que eles haviam perdido. Enquanto dobrava suas camisas, o som suave dos pássaros do lado de fora contrastava com a dor silenciosa que sentia por dentro. Era como se o mundo estivesse em paz, enquanto o caos tomava conta de sua vida. John fez o possível para não fazer barulho, evitando acordar Megan, que ainda dormia no quarto ao lado. A serenidade em seu rosto, enquanto dormia, quase o fez hesitar por um segundo. Quase. Mas ele sabia que ficar significava continuar preso em uma luta solitária, em um relacionamento que, para ele, já estava morto. Ele parou em frente ao espelho por um momento, observando o próprio reflexo, os olhos cansados, o rosto marcado pela falta de sono e pelas emoções reprimidas. Era quase como se estivesse se despedindo de si mesmo, da versão dele que ainda acreditava que havia esperança para os dois.
John não reconhecia mais o homem que o encarava de volta. De repente, o som de uma notificação em seu celular interrompeu o silêncio. Ele pegou o aparelho da cômoda, esperando que fosse algo trivial, mas a mensagem que viu fez seu coração disparar. Era uma resposta da mãe de Megan. Ele havia decidido escrever para ela durante a noite, explicando sua decisão de ir embora. Ela merecia saber. Afinal, sempre o havia tratado com carinho, como parte da família. Na mensagem, ela dizia que entendia sua dor e que, embora entristecida com a situação, respeitava sua escolha. Ela também mencionou algo que John não esperava ler. Eu sabia que isso estava prestes a acontecer. Aquelas palavras ressoaram em sua mente. Ele ficou parado por um momento, olhando para o celular. A mãe de Megan também havia notado o distanciamento? Será que todos ao redor deles viam o que estava acontecendo, enquanto ele e Megan fingiam que estava tudo bem? O peso daquelas palavras o atingiu como uma verdade dolorosa, mas ao mesmo tempo lhe deu a confirmação de que sua decisão era a correta. Ele continuou a arrumar suas coisas em silêncio, deixando para trás a casa que um dia fora o símbolo de sua felicidade com Megan. Cada canto guardava uma memória. Cada objeto parecia carregar um pedaço do antigo amor deles. Mas agora, tudo aquilo apenas o machucava. Antes de sair, John fez algo que sabia que seria definitivo. Pegou uma foto do casal, uma das favoritas de Megan, e a colocou sobre a mesa de centro da sala. Ao lado, deixou um bilhete. O bilhete era curto, simples. Ele não precisava de muitas palavras para dizer como se sentia. Escreveu apenas: "Não posso continuar lutando sozinho. Espero que encontre a felicidade que procura." Ao sair de casa e fechar a porta, John sentiu o ar frio da manhã tocar seu rosto. Cada passo que dava para longe da casa parecia mais leve, como se estivesse deixando um fardo para trás, mas o peso em seu coração permanecia. Ele sabia que aquele não era apenas o fim de um relacionamento. Era o fim de um sonho, de uma vida que ele havia construído e na qual acreditara por tanto tempo. E naquele momento, enquanto o sol começava a nascer no horizonte, John percebeu que, às vezes, amar alguém não é o suficiente para sustentar um casamento. Com as malas no carro e o som do motor ecoando pela rua vazia, ele deu uma última olhada para a casa. Não havia mais lágrimas nem lamentos. Havia apenas a certeza de que precisava seguir em frente. Megan acordaria em breve e, quando encontrasse a casa vazia, ela saberia. Ela entenderia, de uma vez por todas, o que suas escolhas haviam custado. Megan acordou tarde naquela manhã. O sol já estava alto, iluminando o quarto pelas frestas da cortina. O silêncio absoluto da casa era incomum, mas não alarmante. Ela estava acostumada com John saindo antes de ela acordar, para correr ou resolver algo do trabalho. Então, levantou-se devagar, sentindo o corpo ainda pesado da noite anterior. Enquanto descia as escadas, bocejando e pensando em como se desculpar pela briga da noite anterior, algo começou a parecer estranho. A casa estava mais silenciosa do que o normal. O som familiar de John na cozinha, preparando o café da manhã, não estava lá. Ela parou por um momento na escada, franzindo a testa. Talvez ele tivesse saído mais cedo e voltaria logo, pensou. Mas quando Megan chegou à sala, seu olhar imediatamente caiu sobre a mesa de centro. Ali estava, solitária, a foto emoldurada dos dois, e ao lado, um bilhete dobrado com o nome dela escrito com a caligrafia dele. O coração dela disparou antes mesmo que pegasse o papel. Algo naquela imagem, a foto, a caligrafia de John, fez seu estômago se revirar de um jeito que ela não sabia explicar. Hesitou por um segundo, já sentindo o medo crescente de que aquilo não fosse bom. Megan pegou o bilhete com as mãos trêmulas e, enquanto as palavras se desdobravam diante de seus olhos, o chão pareceu sumir
sob seus pés. Não posso continuar lutando sozinho. Espero que encontre a felicidade que procura. O bilhete simples, quase impessoal, a atingiu em cheio. Ela releu a frase várias vezes, como se seu cérebro se recusasse a processar o que aquilo realmente significava. Suas pernas fraquejaram e ela desabou no sofá. O silêncio ao seu redor, que antes era apenas uma peculiaridade da manhã, agora parecia sufocante, como se a casa estivesse se fechando sobre ela. Megan ficou ali, imóvel, com a mente girando descontroladamente. Como ele podia ter ido embora? Como ele podia estar lutando sozinho? As memórias da noite anterior começaram a voltar com toda a força, e ela percebeu com uma clareza dolorosa o quanto havia ignorado os sinais, as discussões, os olhares tristes de John, o tom cada vez mais desesperado em sua voz. Ela havia minimizado tudo. Para ela, eram apenas brigas comuns, coisas que se resolvem com o tempo. Ela nunca imaginou, nem por um segundo, que John chegaria ao ponto de ir embora. Aos poucos, o pânico começou a se instalar. Megan largou o bilhete e correu pela casa, como se quisesse encontrar algum sinal de que aquilo não era real. Subiu novamente as escadas, abriu o armário e, ao ver o espaço vazio onde costumavam ficar as roupas de John, sentiu-se desmoronar. Ele realmente tinha ido embora. As malas, suas coisas mais pessoais, até mesmo os livros que ele gostava de ler à noite, tudo havia sumido. Ela tentou se lembrar de quando tudo começou a mudar, de quando John começou a desistir deles. E cada lembrança só trazia mais dor. As noites fora, as discussões que ela sempre achou insignificantes, o jeito como ria das preocupações de John, convencida de que ele estava exagerando. E agora, tudo aquilo parecia tão pequeno diante do vazio avassalador que preenchia a casa. Ela desceu novamente, desta vez com as lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto. Sua respiração estava descompassada e cada passo parecia mais difícil que o anterior. Sentou-se novamente no sofá, segurando a cabeça entre as mãos. Tudo o que sabia era que algo estava profundamente errado. Não era apenas sobre ele ter ido embora, era sobre o que aquilo significava. John havia desistido deles, e ela nunca pensou que isso aconteceria. Por impulso, Megan pegou o celular, os dedos trêmulos tentando digitar uma mensagem para John, mas parou. O que ela diria? O que poderia dizer? Que sentia muito, que não havia percebido o quanto o estava machucando. Aquelas palavras pareciam inúteis agora. A verdade era que ela havia escolhido não ver o que estava acontecendo. Ela havia escolhido ignorar os avisos. E agora, talvez fosse tarde demais para qualquer palavra. Megan, então, se lembrou da noite em que discutiram, do jeito como John a havia olhado com tanto desespero nos olhos e de como ela havia rido. Naquele momento, ela acreditara que ele sempre estaria ali, que eles sempre encontrariam um jeito de superar qualquer obstáculo. Mas agora, sozinha naquela casa, que um dia fora cheia de risos e conversas, ela se sentia mais isolada do que nunca. As horas passaram, mas Megan mal conseguiu se mover do lugar. O vazio na sala parecia ecoar dentro dela. O bilhete continuava ali na mesa, um lembrete implacável do que ela havia perdido. E pela primeira vez ela começou a entender o que John vinha tentando dizer o tempo todo. A liberdade que ela tanto valorizava, a vida social da qual se recusava a abrir mão, agora não significava nada. Ela havia trocado tudo aquilo por seu casamento, pela conexão com o único homem que sempre esteve ao seu lado. E agora ele se fora. O vibrar do telemóvel arrancou-a do seu torpor. Era uma mensagem da sua mãe. Megan abriu-a rapidamente, quase como se esperasse que fosse uma resposta às suas preces. Mas o que leu foi ainda mais doloroso. O John disse-me que precisava de tempo. Lamento, querida,
Não percebeste o que estavas a perder. As palavras, duras e diretas, cortaram ainda mais fundo. Até a sua própria mãe sabia. Todos à sua volta tinham visto o que ela se recusava a ver. Megan sentiu o peso do arrependimento a crescer, esmagador, enquanto as lágrimas fluíam com mais força. Meses passaram desde aquela manhã, e a vida de Megan tornara-se uma sombra do que fora. As semanas que se seguiram à partida de John foram uma mistura de arrependimento e vazio, mas também de uma dura introspeção. No início, tentou continuar com a sua rotina, como se pudesse retomar o que restava da vida que construíra, mas a verdade é que tudo à sua volta parecia sem propósito. Cada detalhe da casa, cada atividade diária, era uma lembrança constante da sua ausência. A liberdade que antes tanto prezava já não significava nada. Megan tentou regressar à sua antiga vida social, às noites com os amigos, mas tudo parecia oco, sem vida. O som da música nas discotecas já não preenchia o silêncio dentro dela. As gargalhadas e as conversas animadas dos amigos soavam distantes, como se ela observasse tudo através de um vidro. Ninguém parecia notar o quão perdida estava, ou talvez simplesmente não quisessem perguntar. Gradualmente, os seus amigos também começaram a afastar-se. O que antes parecia um círculo inseparável, uma comunidade de diversão e liberdade, era agora apenas um grupo de pessoas a seguir direções diferentes. Passava os dias a trabalhar, a tentar concentrar-se, mas a sua mente voltava sempre para John. Megan começou a imaginar onde ele estaria, o que estaria a fazer e se ainda pensava nela. Esperava que ele pudesse enviar uma mensagem, uma palavra, qualquer sinal de que ainda poderia haver uma chance. Mas essa mensagem nunca chegou. Enquanto Megan se afundava cada vez mais na sua solidão, do outro lado, a vida de John tomava um rumo completamente diferente. Ele mudara-se para o Canadá, como planeara. A nova cidade ofereceu-lhe o que ele tanto precisava: uma nova perspectiva, uma nova oportunidade para recomeçar. No início, sentia a ausência de Megan como um fantasma que o seguia por toda a parte. Cada nova manhã, cada passo que dava para estabelecer a sua vida ali, trazia de volta memórias do que tinham tido. Mas, ao contrário de Megan, ele estava determinado a seguir em frente. John encontrou um novo emprego, fez novos amigos e, em pouco tempo, conheceu alguém que mudou a sua vida. Jessica era diferente de Megan. Havia nela uma tranquilidade, uma compreensão silenciosa. Não havia dramas, nem as mesmas discussões exaustivas. Com ela, John sentia paz, algo que não percebera o quanto precisava até aquele momento. Os dois começaram a passar mais tempo juntos, e a relação floresceu naturalmente. Pela primeira vez em muito tempo, John sentiu-se completo de uma forma que pensava ter perdido. Enquanto a vida de John avançava, Megan ficava para trás, presa nas suas escolhas. As semanas transformaram-se em meses e a casa, outrora cheia de memórias e amor, era agora um espaço vazio e frio. Ela tentou reconectar-se com a família, tentou reconstruir laços que tinha negligenciado, mas as relações estavam distantes, quase frias. Não podia culpar ninguém, a não ser a si mesma. Megan sabia que, na sua busca por liberdade e diversão, se tinha afastado de tudo e de todos que realmente importavam. Um dia, enquanto arrumava o quarto que partilhava com John, encontrou um velho caderno onde costumava anotar pequenos pensamentos e sentimentos. No início do seu casamento, Megan começou a folhear as páginas amareladas, e ali estavam as palavras de uma versão mais jovem e esperançosa de si mesma. Escrevia sobre o quanto amava John, sobre como ele a fazia sentir segura e feliz. Havia planos para o futuro, sonhos partilhados. Tudo aquilo parecia agora tão distante, quase como se pertencesse a outra pessoa. O arrependimento veio como uma avalanche.
Ela percebeu que, enquanto estava ocupada a procurar a sensação de liberdade, tinha perdido a coisa mais valiosa que alguma vez tivera. Naquela mesma noite, Megan ganhou coragem e enviou uma mensagem a John. Sabia que ele não voltaria. Sabia que ele estava feliz e a seguir em frente, mas precisava de lhe dizer o quanto lamentava. A mensagem era simples: lamento. Nunca percebi o que estava a perder até ser demasiado tarde. John, ao ler a mensagem, não sentiu raiva nem ressentimento. Na verdade, sentiu apenas uma tristeza silenciosa por aquilo que tiveram, mas que agora pertencia ao passado. Ele não respondeu imediatamente. Sabia que qualquer coisa que dissesse poderia reabrir velhas feridas, e não queria isso. Aprendera, de uma forma dolorosa, que por vezes a melhor maneira de seguir em frente é deixar o passado onde ele pertence. Dias depois, quando finalmente respondeu, a sua mensagem foi breve, mas sincera. Eu também lamento, Megan. Espero que encontres a paz. Megan leu a mensagem sentada no sofá, o mesmo móvel onde chorara pela primeira vez, ao perceber que John tinha partido. Agora, com o telemóvel na mão, deixou que as palavras dele a penetrassem de uma forma diferente. Não era o final que ela queria, mas era o final que precisava de aceitar. John encontrara a paz que ela própria procurava e, de alguma forma, ela precisava de fazer o mesmo. Naquela noite, Megan olhou para as estrelas através da janela da sua sala e sentiu, pela primeira vez em meses, uma leve brisa de aceitação. Sabia que nunca poderia desfazer o que acontecera, mas também sabia que, de alguma forma, esta experiência a transformaria. Talvez, algures no futuro, ela também pudesse encontrar o que John encontrou, uma nova oportunidade, um novo começo. Mas por agora, tudo o que restava era a lição amarga, mas necessária, que a vida lhe ensinara. O amor não é algo garantido. Precisa de ser cultivado, cuidado e, acima de tudo, respeitado. Megan aprendera isso da maneira mais difícil, mas sabia que, a partir de agora, nunca mais deixaria que as escolhas erradas a afastassem do que realmente importava. Obrigado por assistir ao vídeo. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!